Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Pastor Davi Garcia Entre Amigos. Que você seja abençoado, tenha uma semana abençoada e que tudo que você fizer possa prosperar, em nome de Jesus. Que nessa devocional você viva realmente um propósito em Cristo. Que nessa devocional você entenda que você precisa tomar algumas decisões. A palavra de Deus diz que Jesus ele jejua e aí ao jejuar o Espírito conduz Jesus até o deserto. E quando Jesus é conduzido ao deserto, Satanás aparece, fazendo algumas propostas para Jesus. Satanás, como ele é muito astuto, ele sabe muitas vezes de algumas necessidades que temos. E Jesus jejuando, Satanás chega para Jesus e diz: transforma essas pedras em pães, sabendo que Jesus tinha jejuado e provavelmente estava com fome. Depois disso ele pede para que Jesus se lance de um alto lugar e aí os anjos viriam para socorrer Jesus. E aí ele diz que oferece todos os reinos e diz que se Jesus se prostrasse e adorasse ele, seria dado a ele. Então, de algum modo, Satanás ele vai tentar lançar algumas propostas para nos tirar do propósito. Jesus ele rebate Satanás com as palavras dizendo: nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, e somente ao seu Deus adorarás. Então, o que eu quero que você entenda nessa devocional? Que o propósito é maior do que a proposta. Escute isso de novo. O propósito é maior que a proposta, ou o propósito é muito melhor do que as propostas. No decorrer da nossa caminhada, nós vamos receber muitas propostas para simplesmente deixar o propósito. O Senhor te disse tantas coisas, o Senhor te deu um direcionamento, nós temos um destino. Só que nessa caminhada, muitas propostas virão para nos tirar do propósito. E eu preciso entender que, apesar das minhas necessidades, apesar das minhas vontades, apesar dos meus desejos, eu preciso caminhar segundo um propósito, segundo aquilo que Deus disse sobre a minha vida, segundo aquilo que Deus liberou sobre mim. Porque se eu não entender o propósito de Deus para mim, eu começo a me corromper com as propostas, como muita gente já se corrompeu por propostas, entendendo que a proposta era melhor do que um propósito. Mas entenda uma coisa, as propostas que virão para nos tirar do propósito, elas vão parecer sim muito melhor e muito satisfatória, porque nada que Satanás oferece para nós de uma forma que nós rejeitemos à vista. Sempre ele vai oferecer coisas que aos nossos olhos parecem satisfatórios, propostas que virão para nos corromper, para nos tirar desse propósito que Deus tem para nós. Um propósito de ter um relacionamento, uma intimidade, um conhecimento, viver prosperando em Deus, viver caminhando segundo a vontade dele. Então, quando nós estamos focados, por mais que as propostas venham, nós não nos derretemos, nós não nos desfalecemos pelas propostas. Nós entendemos que o propósito de Deus é maior. Então, vão vir propostas sobre a sua vida, vão vir propostas para você, talvez aos seus olhos satisfatórias, talvez aos seus olhos muito propostas grandes, para te tirar realmente do propósito. Muitas pessoas já saíram do propósito por causa de propostas. E quando chegou lá na frente entendeu que o propósito era maior, mas perdeu esse propósito. E aí precisaram correr novamente, precisaram restituir, precisaram se reestruturar de novo. Então o problema é que aos nossos olhos a proposta parece ser muito melhor. Aos nossos olhos a proposta parece ser muito maior e muito satisfatória. Só que no final nós vamos começar a compreender que perdemos o propósito, que perdemos uma aliança, que perdemos um relacionamento com Deus. E isso nos fere. Então o que eu quero te dizer é: não se caminhe ou não se vista ou não prossiga segundo
às propostas, mas caminhe segundo um propósito que Deus tem para a tua vida. O propósito sempre será melhor do que a proposta. Então, quando Jesus ele entende e sabe que os propósitos, por que ele veio, para que ele veio e o que ele está fazendo e movendo, é muito maior do que aquilo que Satanás estava oferecendo para ele. Não chegava nem perto, não dá nem para contabilizar, irmão, aquilo que realmente Deus iria manifestar na terra. Então, se mova pelo propósito, não se iluda pelas propostas. Virão muitas para te corromper. Você precisa ter um discernimento de Deus para entender que aquilo está te corrompendo e te tirando. Às vezes, irmão, são coisas simples, às vezes são coisas bem extraordinárias, mas tudo tem um porquê. Então, caminhe segundo o propósito, não se iluda pelas propostas, seja direcionado pelo Espírito, seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque habita em você. Ele é aquele que vai te direcionar em todas as situações, em todas as coisas. Não caminhe segundo uma proposta, mas caminhe segundo um propósito. Tem muitas pessoas se perdendo na caminhada por causa que as propostas têm chamado muita atenção. Tem muitas pessoas se perdendo e se corrompendo e não conseguem mais voltar ao propósito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele ainda fala ao nosso espírito e nós precisamos deixar que ele nos conduza de volta ao propósito. Quando Pedro estava dentro do barco, as ondas vieram, Jesus aparece andando no mar, ele vai de encontro a Jesus, ele começa a afundar, Jesus traz ele de volta para o barco, de volta para o propósito, para chegar do outro lado. As águas, quando o profeta começa a ver as águas descendo do trono e passando por embaixo do umbral da porta, e vai dar 1000 côvados, e mais 1000, e assim por diante, ele não consegue mais atravessar sua nado. E o profeta fala, e me trouxe de volta à margem. Então assim, Jesus, o Espírito Santo sempre nos traz de volta ao propósito. E eu preciso entender isso. Quando eu estou saindo do propósito, Deus ele quer me trazer de volta ao propósito. Talvez você tenha saído do propósito, talvez alguém que você conheça tenha saído do propósito. Mas Deus, ele opera sobre as nossas vidas, nos trazendo de volta ao propósito. Escute, uma dica para você, não se corrompa pelas propostas, porque o propósito é maior. Talvez você esteja passando processos por causa que você aceitou o propósito. Talvez os processos que você esteja passando sejam dolorosos, porque você aceitou na verdade você aceitou ser guiado pelo propósito. Mas entenda uma coisa, tudo vai acabar bem, porque o propósito é muito melhor, é muito maior do que qualquer proposta que pode te tirar da presença de Deus. Então caminhe segundo o propósito, caminhe segundo o que Deus quer para a tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, que a sua semana seja uma semana abençoada e que tudo que você fizer possa prosperar. Senhor, eu quero orar por pessoas, Deus, que saíram do propósito, entendendo que a proposta era melhor e se desviaram desse propósito que o Senhor tem, de um destino que o Senhor tem para eles. Mas, Senhor, eu oro para que o Teu Espírito mova no coração dessas pessoas, no espírito delas, para que elas voltem de volta ao propósito e viva aquilo que o Senhor tem planejado para cada um deles. Senhor, guarde os Teus filhos, essas pessoas que nos ouvem através desses devocional, que possa ser alcançada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu comentário e pedir para as pessoas se inscreverem, para nos ajudar a essas devocionais chegarem cada vez mais distantes. Deus te abençoe. Fique com Deus. Que Deus te guarde em nome de Jesus.